A paz, irmãos. Como é bom afirmar e, mais uma vez, ser afirmados pelo nosso Senhor, pelo nosso Pai. Como é bom fazer isso como igreja, em comunidade. Falando sobre filhos, quando o meu filho nasceu, eu tinha quase certeza que eu falei isso na primeira pregação, depois que o Noah nasceu, eu falei que muito provavelmente todas as pregações o Noah ia aparecer de alguma forma. E nas últimas pregações eu tentei conscientemente não fazer isso para não ficar tão chato, né? Nossa, toda vez o Dar falando da paternidade, como é bom ser pai e tudo mais, mas hoje não teve jeito. E a introdução que eu quero trazer nessa manhã, para a gente puxar o gancho da palavra que será ministrada, é exatamente sobre paternidade, sobre maternidade. A Vitória, para quem não sabe, a minha esposa, ela é ilustradora e ela tem uma loja de produtos. E eu não estou fazendo propaganda dela, né? Porque, inclusive, essa coleção que ela lançou, ela já acabou. A Vitória lançou, vendeu, então não tem como a igreja comprar. Então, eu estou me defendendo aqui que eu não estou fazendo propaganda, não estou usando o púlpito para lucrar, tá bom? Mas essa coleção se chama Proteger Meus Pequenos. Acho que era isso, né? E aí a ilustração dessa coleção é uma mãe ou um pai vestido de urso, né? E aí tem um bebezinho no colo, assim, tem uma outra criança do lado, e ela está com uma plaquinha, assim, com um urso bravo, né? Como se falasse, ó, não mexe com meus filhos. Né? E essa coleção foi muito desse sentimento de mãe, né? Lógico, de gratidão, né? E trazer essa ilustração com um tom de brincadeira, mas a gente sabe que tem um fundo de verdade, né? Principalmente nós, pais de primeira viagem, a gente escuta muito, né, de irmãos queridos, irmãs queridas, da nossa família querida, muitos pitacos, muitas sugestões, né? E às vezes a gente fica com o coração, nossa, mas eu que sou o pai da criança, né? Eu que sou a mãe da criança, né? Me deixa eu fazer do jeito que eu estou aprendendo, né? Vamos lá, né? E aqui não é querendo me defender ou dar uma indireta para a comunidade, muito pelo contrário. Às vezes, muitas vezes, os pais, quando eles defendem os seus filhos, a gente acha bonito, né? E é de fato bonito. Nossa, olha só o pai e a mãe defendendo e protegendo os seus filhos. Até em vídeos que os pais estão levantando a voz, usando talvez de um pouco de violência para defender os seus filhos, a gente olha aquilo e fala, nossa, né, como é bom ver pais que defendem os seus filhos, que protegem a sua família. Mas será que é justificável? Realmente é justificável um pai ou uma mãe erguerem a voz ou usarem da violência para defender seus filhos? Essa é a pergunta. E a resposta, ela talvez seja um pouco complexa. Talvez sim, talvez não. Às vezes é necessário a gente ser um pouquinho mais duro, um pouquinho mais impositivo, para que de fato a pessoa que está de repente abusando ou usando de má fé aquela situação com os filhos, ela possa de fato entender o recado. Espera aí, esse aqui é o meu filho. Olha o que você está fazendo. Mas nem sempre a violência e o erguer a voz é justificável e é de fato bonito. Nessa manhã nós vamos ver exatamente sobre isso. A palavra de Deus, ela rege todas as coisas, todas as pessoas.
sejam os motivos mais nobres, por exemplo, o exemplo que eu dei agora de defender os seus filhos, até as coisas mais simples. A palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, exige santidade de nós em todos os momentos. E eu gostaria de convidá-los a mais uma vez a abaixarem as cabeças e fecharem os olhos. E nós vamos orar para que a palavra de fato entre nos nossos corações e possamos aprender e ser lapidados por Ele. Deus, muito obrigado por mais uma manhã que o Senhor nos deu. Nós queremos, Pai, desfrutar desse tempo que nós temos agora de ouvir da Tua palavra. Que não seja uma pessoa humana e falha aqui na frente, mas seja o próprio Jesus Cristo falando aos nossos corações, a Sua palavra viva e eficaz, moldando e lapidando a Tua igreja. Fala, Senhor, nos dá foco e atenção em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, ele se encontra em Tiago 1, 19 a 27. E a palavra de Deus fala assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém que se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Tiago, ele provavelmente aqui está lidando com um grupo de cristãos que está fora da Palestina, longe de Jerusalém, num contexto de pobreza, num contexto de perseguição do Império Romano. Eram igrejas pequenas, talvez igrejas como a nossa, talvez ainda igrejas que funcionavam nas casas, igrejas domiciliares. Por causa da perseguição, não havia templos, igrejas. As pessoas elas tinham que fazer talvez os seus cultos um pouco escondidas, né? E diferente, né, de uma denominação de igreja como funciona hoje, como nós temos aqui a Holiness, não existia a instituição como nós conhecemos, a igreja como nós conhecemos hoje, estruturada, né, tem um sistema de hierarquia, governança, né, organizado. Não existia comunicação instantânea como nós temos hoje. Não existia a Bíblia impressa que a gente pode comprar em qualquer livraria, guardar no bolso, no celular. Não tinha isso. Não tinha escola bíblica, não tinha o Mais Bíblia na Vida, que hoje nossos irmãos podem desfrutar, ter aula toda semana online. Não tem faculdade teológica online, assim como eu e a Vitória a gente faz. Nós lemos os relatos da igreja primitiva, geralmente com um olhar de admiração. A gente lê o início ali, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, essas cartas às igrejas primitivas com esse olhar de inspiração. Uau, que simplicidade, né? Que genuinidade. Nossa, como os irmãos, eles
dividiam tudo. Mas imaginem como era para os apóstolos e para os líderes dessas igrejas cuidarem dessas comunidades. E a gente não precisa de tanta imaginação assim, porque a gente vê isso nas próprias cartas no Novo Testamento. Por causa dos conflitos, pobreza, perseguição, descentralização, as comunidades elas acabavam sucumbindo a um estilo de vida mundano e assim falhando na prática da fé. Como as igrejas eram pequenas, descentralizadas, a comunicação não era tão rápida, as cartas elas precisam viajar dias para que assim os líderes passassem uma orientação. Isso potencializava, acarretava talvez na falha de uma instrução mais clara da palavra. As pessoas elas dependiam de ir às igrejas para ouvir a palavra. E assim talvez o mundo acabava invadindo mais ainda essas comunidades e havia o desvio da fé, o desvio da palavra. Esse é o cenário que Tiago está lidando. Pessoas que estavam ouvindo a palavra, indo à igreja, indo à comunidade, mas falhando na sua prática. Tiago 1, 23 e 24 fala assim: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Essa ilustração aqui, ela parece simples de entender, mas hoje a gente não tem esse mesmo efeito que talvez tinha para os leitores da época. Pois hoje nós temos espelhos em qualquer lugar. A gente olha o celular com a tela desligada, a gente consegue já ver um reflexo já suficiente para a gente arrumar nosso cabelo, arrumar um fio da sobrancelha que está torto. Eles não tinham fotografia, que a gente vê toda hora fotografia. O meu filho está aqui na tela de início e eu sempre lembro da face dele. Então, olhar a sua imagem no espelho tinha esse efeito. Era fácil de esquecer da sua própria imagem. Então, o Tiago está falando aqui, olha, a pessoa que não põe em prática a palavra, que ouve e não põe em prática, é como o homem que fica na frente do espelho, se olha, mas ao se virar, ele já esqueceu de como ele era. E também existe uma possível maneira de interpretar essa ilustração como o ato de olhar a própria imagem como o autoexame que a palavra de Deus nos faz praticar. A palavra de Deus nos confronta e nos faz olhar para nós mesmos. E tratar esse momento da gente olhar para nós mesmos com insensatez, olhar as nossas imperfeições e depois não fazer nada a respeito. É essa comparação que Tiago faz. Então existiam essas pessoas que ao ouvir o ensino da palavra, ficavam, nossa, que interessante. Essa palavra, nossa, que lindo, uau, fala Senhor, continua falando. Nossa, caramba, até parece que essa palavra foi para mim, foi escrita para mim. Mas quando voltavam para suas casas, quando voltavam para suas rotinas, logo esqueciam daquilo que foi dito e continuavam a viver a maneira antiga, como viviam antes. Uma condição que facilmente a ira humana, a maldade, a impureza moral prevalecem.
E assim abre espaço para esse sintoma que mostra essa realidade. O falar desenfreado, sem controle, e consequentemente a pouca prática do parar para ouvir. Versículo 19 e 20 fala assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse bem conhecido imperativo de Tiago, ele revela um contexto de não só cristãos que eram os famosos esquenta-banco, né, que vem para o culto, vai embora e continua na mesma. Mas pessoas que estavam demonstrando isso em seus atos, especificamente nos seus atos de fala. Talvez irmãos que estavam em constante discussões, em constante brigas. Irmãos que não paravam para escutar um ao outro, querendo ganhar razão com o tom de voz, com o volume de palavras, talvez palavras polidas e bonitas, querendo se mostrar mais, querendo talvez ganhar razão na força. Pessoas que estavam sobrepondo a justiça de Deus, a ação do Espírito Santo com a ira humana. O ato de falar mais e ouvir pouco é a gente tentando talvez resolver com as próprias mãos, com as próprias forças. E falando assim para Deus: não, Deus, eu dou conta, eu resolvo, eu consigo. Olha só os meus argumentos. Olha só o meu tom de voz crescendo e eu ganhando aqui no volume de voz. Olha os meus argumentos inteligentes, as minhas palavras polidas. Não, Deus, eu consigo. Como você, irmão, irmã, tem usado o seu falar? Quanto tempo você demora para ouvir e depois começar a falar com o seu próximo? Se hoje os humanos não tivessem mais boca, ou não conseguissem mais falar, não teríamos mais esse problema, certo ou errado? Se a gente não pudesse mais falar, será que a fala seria um problema? Errado. A gente ainda ia ter esse problema, porque a gente não fala só com a boca. Hoje nós temos isso aqui, ó, dedos rápidos e ágeis. Assim como a internet, ela é uma poderosa ferramenta para expressão e diálogo, uma ferramenta que alcança mais pessoas. O evangelho assim pode alcançar mais pessoas de maneira mais efetiva, mais rápida. Ela também é um imenso mar de ódio, de pecado. Tendo a pensar que nos nossos dias o excesso da fala, ela ganhou inclusive outras proporções. Eu posso falar de diversas formas. Eu posso mandar um áudio gravado. Eu posso gravar um vídeo. Eu posso fazer uma videochamada. Eu posso mandar um texto. Eu posso falar por diferentes meios, né? Diferentes redes sociais. WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, enfim. A minha fala, ela pode alcançar um número absurdo de pessoas ao mesmo tempo e numa velocidade praticamente instantânea. É simplesmente eu clicar no botão de postar, de enviar, e em questão de frações de segundos a mensagem chegou.
E a consequência disso tudo, e penso que seja o pior de tudo, é que eu não preciso mais olhar no olho. Eu não preciso viver aquela relação para valer quando eu quero falar algo. Eu posso inclusive fazer isso no anonimato. Eu posso soltar um xingamento na internet sem necessariamente me identificar, sem mostrar minha localização, sem a pessoa saber o que eu faço, muito menos saber se eu sou crente ou não. Eu posso xingar, e ignorando também se a pessoa chorou depois, se a pessoa ficou triste, se ela entrou em depressão. Não olhar no olho me permite não ter que lidar com o desconforto da relação depois que eu solto a bomba. Eu posso ofender num comentário de rede social e depois nem ler a ofensa que me foi devolvida. Existe a possibilidade de eu responder a hora que eu quiser. Eu posso cavar mais problemas, eu posso olhar no histórico de publicações de 10 anos atrás da pessoa, tentar achar problema para usar como argumento. Eu posso pesquisar e criar argumentos mais densos, mais complexos. Ou ao contrário, eu posso escrever e dizer a primeira coisa que eu pensei. E isso chegar no mundo inteiro só num clicar de botão. Foi isso que aconteceu recentemente nas Olimpíadas de Paris. Muitas pessoas, e dentre elas muitos cristãos, foram muito ágeis, muito rápidas no falar. Certo dia eu abro o meu celular e muitas pessoas postando assim: boxeadora da Itália desiste depois de levar os socos mais fortes que levou na vida de uma lutadora transexual. Olha só que absurdo, deixaram um homem bater numa mulher, permitiram um homem lutar contra uma mulher nas Olimpíadas. Olha só onde chegamos, que absurdo. E ainda esse homem, essa pessoa está sendo aplaudida por isso. E logo depois, outras notícias explicando que a lutadora, que supostamente era transexual, na verdade era uma mulher de verdade. Mas uma mulher que tinha uma mutação genética que fazia produzir mais testosterona que o normal. E que ela foi desqualificada no Mundial de 2023 exatamente por essa mutação que fazia ter genes aparentemente masculinos. Ou seja, ela nasceu mulher, é mulher, se identifica como tal, mas possui essa condição genética. Irmãos, e sim, houve desinformação por parte da mídia. As primeiras notícias que chegaram a nós talvez não trouxeram a informação completa e deixaram esse fato muito vago. Mas a pergunta que fica é: será que isso justifica a propagação de uma notícia falsa? Uma notícia torta? Muitos foram na onda do primeiro que espalhou, e assim se desencadeou uma corrente de desinformação, indiretamente até diretamente, chamando a atleta que era uma mulher, que é uma mulher, de homem. Eu falo desse caso
Porque não somente muitos cristãos fizeram, e eu não estou aqui trazendo um tom de acusação, mas porque eu mesmo também acabei fazendo o mesmo. Eu não cheguei a postar nada nas redes sociais, mas logo que eu li, a Vitória estava do meu lado, eu falei, olha Vitória, que absurdo. Deixar uma transexual lutar contra uma mulher no boxe olímpico. Eu acabei espalhando a mentira. Só foi no meu círculo familiar, no meu núcleo familiar? Sim. Mas eu espalhei uma mentira. Eu trouxe esse exemplo, essa situação que aconteceu na internet, porque de fato hoje falar, ela acontece de diversas formas. E o problema ganhou outras proporções. Mas tirando o meu filho Noah, que ainda tem 9 meses, como é fácil para a gente falar, né? Ou para vocês que têm dificuldade de falar, não gostam de falar muito, como é fácil a gente tirar conclusões antes de ouvir, antes de investigar a situação, antes de entender verdadeiramente o que realmente está acontecendo no coração do nosso próximo. Deus nos usa para estabelecer a sua justiça. Nós somos embaixadores do seu reino e nós devemos buscar a sua justiça. Mas muitas vezes nós confundimos as coisas. A intenção por trás da nossa atitude, ela pode ser a mais nobre possível, como eu dei o exemplo no início, dos pais defendendo os seus filhos. Defender o injustiçado, denunciar o mal. Mas se eu não dependo de Deus, se eu não faço da maneira que Ele estabeleceu em Sua palavra, ao invés de ser agente da justiça de Deus, eu me torno pedra de tropeço e um falso justiceiro. E é isso que Tiago lembra aos seus leitores e a nós hoje. É só por meio da lei perfeita de Deus que podemos alcançar santidade, bênção e justiça. Versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Versículo 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago, ele não só encoraja a vida prática de fé, mas mostra como isso acontece. Lembra que nós não somos juízes, mas sim agentes da justiça de Deus. Servos e ferramenta de Deus para estabelecer a sua justiça. Portanto, se assim nós desejamos a sua justiça, se é isso que nós queremos, a melhor coisa a ser feita é sair totalmente do caminho e deixar Deus agir. Supor que os nossos acessos de raiva vão contribuir na ação de Deus, sempre terá o potencial catastrófico. A nossa ira é falha. A palavra que diz não produz justiça.
E quando nós tentamos resolver do nosso jeito, quase sempre, alguns ingredientes extras entram na fórmula. O tom de voz exagerado, a falta de amor, a falta de empatia, o orgulho ferido, a soberba. Deixar Deus agir é aceitar humildemente a palavra dEle, a palavra que já foi implantada em nós, que é suficiente e poderosa para reger uma vida de santidade, cada vez com menos imperfeições, com menos falhas nas nossas tentativas de estabelecer justiça. É por meio da palavra que conhecemos o caráter perfeito, poderoso, fiel e justo de Deus. Isaías 56, 7 fala assim: Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. É na palavra que encontramos o Deus que humilhou-se a si mesmo, que se tornou servo, que lavou os pés dos seus discípulos, que foi açoitado, que foi alvo de cuspes e obedeceu até o fim. Aceitou a morte de cruz. É nela que nós conhecemos o exemplo supremo e perfeito da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós nos deparamos com uma situação de injustiça, Deus já nos deu todos os meios de como agir. A pergunta muito conhecida por todos nós aqui: o que Jesus faria? Portanto, Tiago, ele nos convida para uma vida de escuta, de observação da palavra, de maneira atenta e constante, fixando-a em nossos corações e assim praticando todos os dias. E assim nós chegamos no final do trecho, versículos 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, então, ele conclui com essas 3 características de uma pessoa cuja religião é pura e imaculada. Primeiro, ela recusa o auto-engano. Ela tem um controle rígido sobre sua língua. O autor aqui usa a ilustração das rédeas do cavalo. Segundo, ela demonstra um amor e misericórdia aos oprimidos, aos injustiçados. E terceiro, ela é separada, incontaminada da influência do mundo. Tiago, ele está aqui quase dizendo: ok, se você quer seguir a Deus, se você quer ser ferramenta, se você quer ser servo da sua justiça, não foca em tentar ganhar razão por meio da sua ira e na fala excessiva, mas escute o próximo, escute a palavra. Tem tanta gente fora precisando da nossa ajuda, concentre-se nisso, ajude essas pessoas e mantenha-se distante
da influência do mundo. O que seria do ministério do futebol que nós temos aqui na nossa comunidade se o Theo tivesse dado uma bronca desenfreada nos meninos que estavam jogando pedra ali no portão? Para quem não sabe, esse foi o início do ministério. Os meninos, eles estavam numa tarde de domingo, se não me engano, quase à noite, tentando chamar a atenção, jogando pedras ali no portão. E ao invés de negar ou repreender, foi feita uma proposta que engatilhou tudo o que nós conhecemos desse trabalho tão lindo na nossa igreja. Olha, vocês podem jogar assim, vocês podem usar a quadra, mas domingo que vem tem culto. Vem aí. Ou mesmo, a gente vai mais longe ainda, o que seria do Instituto Amar? Se lá atrás a gente negasse ou expulsasse as crianças que estavam pulando o muro para brincar aqui nessa área. É assim que Deus age, irmãos, através da sua palavra, através de atos verdadeiros de justiça, de amor, por meio do Espírito Santo que opera em nós primeiro, e assim abre as oportunidades e os meios para que Ele haja através de nós, para trazer paz, para trazer justiça e salvação. O que tem tirado você do sério? O que te deixa tentado a sucumbir à tentativa falha de justiça? O que está te deixando ouvir pouco e falar muito? Para quem que você está, quando vê a pessoa, você já cerra os dentes, querendo soltar o verbo, jogar coisa na cara. Mantenha os seus olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Lembre-se da palavra implantada no seu coração. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e irar-se. Isso não significa, irmãos, eu não estou pregando passividade. Mas pacificidade. O imperativo aqui que Tiago traz a nós não é cale-se, não fale nada, mas é demore para falar. Que a primeira coisa que você faz ao se deparar numa situação de injustiça, ao sofrer injustiça, seja ouvir, entender. E você demore para falar. Você demore para irar-se. Se possível, nem se ire. Porque você sabe que aqueles ingredientes extras muito provavelmente vão surgir. Talvez muitas vezes o silêncio ele bastará. Mas outras, a fala e o posicionamento forte, eles são necessários. Mas espere, existe a hora
e o jeito certo de se fazer. Então concentre-se no lugar onde a gente acha como fazer isso. Concentre-se na palavra, medite dia e noite e imite o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe Ele agir. E é assim que o nosso Senhor Jesus Cristo brilha em nós. Praticando sua palavra, somos livres do pecado, somos abençoados e também podemos ser usados para ser exemplo, através da nossa vida de coerência, de fidelidade, e assim tornar Cristo exaltado, Cristo conhecido. Se nessa manhã você é alvo de injustiça e tem sido tentado a agir com ira, saia com essa palavra no seu coração. Mas existem aqueles também que estão sendo injustiçados, que estão tendo que engolir muito sapo, sem poder falar muito. Talvez essa seja a sua história, talvez essa seja a sua caminhada de sofrimento pela injustiça, sem poder fazer muito. Saiba também que Deus faz, Deus age, e que Ele trará luz, Ele trará a solução. Mas essa mensagem também serve para você: concentre-se na palavra. Foque no caráter fiel e justo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, abaixe suas cabeças. E gostaria de mais uma vez fazer essa pergunta: o que tem tirado você do sério? O que tem feito você fazer escapar palavras tortas da sua boca? O que tem feito você sentir vontade de machucar o próximo? Mais uma pergunta: quem são essas pessoas? Deus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, diante da Tua justiça, da Tua majestade. Queremos não estar conscientes simplesmente da Tua presença, mas sermos cheios do Teu Santo Espírito. Pai, que nesse encher do Teu Santo Espírito nós sejamos confrontados pela Tua justiça, pelo Teu caráter fiel, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, que foi capaz de se humilhar como homem, de se tornar servo, para nos salvar. E assim, Deus, nós pedimos para que o Senhor esteja lapidando, Senhor, o nosso caráter. Ó, Pai, nos enche, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça. Queremos, Pai,
ser usados para sim estabelecer a justiça de Deus. Queremos ser usados, Senhor, para que o Seu nome seja conhecido, para que as pessoas ao nosso redor que tanto precisam ouvir a Tua mensagem possam ser atingidas, Senhor, pela Tua palavra, possam fazer parte dessa comunidade que se chama igreja, Deus. O Senhor sabe o quanto nós temos ansiado por isso, Deus. Mas talvez existem motivos ainda que nós talvez não sejamos enxergados como pessoas exemplares, como aqueles que transparecem o Teu caráter humilde. Então assim, Pai, mostra a cada um de nós aqui o que nós devemos fazer, Pai, ao sair desse domingo, ao voltar às nossas rotinas. Nós não queremos ser como os crentes, aqui em Tiago estava escrevendo, que olhavam a sua imagem no espelho e ao virar as costas já se esqueciam. Nós queremos fixar, Senhor, nos nossos corações a Tua palavra, a Tua lei perfeita, que nos dá liberdade, Senhor, para seguir a Ti, que nos dá liberdade contra o pecado, Deus. E eu quero também orar, Senhor, para aqueles irmãos que estão sofrendo injustiça, Deus, que não estão conseguindo fazer nada, que estão desoladas com a tristeza. Ó Senhor, encontra essas pessoas, encontra esses irmãos, Pai. Se mostra como o Deus justo, o Deus que se atenta a nós, e capacita, Senhor, esses irmãos a vencer essa situação. Afirma, Senhor, mais uma vez, Pai, as pessoas que precisam tanto ouvir a Tua voz e ter o Seu socorro, Deus. E assim nós pedimos, Senhor, para que o Seu nome seja conhecido entre nós, para que o Seu nome seja exaltado, para que a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Continue exaltando